Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Que Deus te abençoe. Hoje, pessoal, o Papa Francisco tem uma grande mensagem aos ucranianos que sofrem, que você precisa escutar. Fique até o final do vídeo e ainda mais, hoje o Papa Francisco tem uma mensagem para os idosos e jovens e a família. Fique até o final do vídeo para escutar tudo o que o Papa falou e que Deus te abençoe. Papa, levar no coração os ucranianos que sofrem. O Papa Francisco agradeceu aos poloneses. A Polônia faz fronteira com a Ucrânia e já recebeu mais de 450 mil refugiados. Um profundo agradecimento aos poloneses pela acolhida aos ucranianos que fogem da guerra. Na audiência geral, assim o Papa Francisco dirigiu-se ao saudar os poloneses presentes na Sala Paulo VI. Vocês, por primeiro, apoiaram a Ucrânia, abrindo suas fronteiras, seus corações e as portas de suas casas para os ucranianos que fogem da guerra. Vocês estão oferecendo generosamente a eles todo o necessário que possam viver com dignidade. Não obstante a dramaticidade do momento, sou profundamente grato a vocês e os abençoo de coração. Saindo do texto escrito, o Papa contou que o franciscano que faz as leituras em polonês na audiência é ucraniano e que neste momento seus pais estão em um refúgio no subsolo para se proteger das bombas em um local próximo a Kiev. E ele continua cumprindo seu dever aqui conosco. Acompanhamos todas as pessoas que estão sofrendo com os bombardeios, seus pais idosos e tantos idosos que estão no subsolo para se proteger. Levemos no coração a recordação deste povo. E dirigindo-se ao franciscano, disse obrigado por continuar trabalhando. De fato, desde o início da invasão russa, mais de 450 mil refugiados ucranianos entraram na Polônia, informou a Guarda de Fronteira polonesa nas redes sociais. Somente na terça-feira, 1 de março, 98 mil pessoas entraram na Polônia. Segundo as Nações Unidas, cerca de 600 mil pessoas deixaram a Ucrânia devido à invasão russa. O primaz da Polônia, disposto a acolher refugiados em sua residência, o bispo guineense Dom Polak ofereceu hospitalidade a refugiados da Ucrânia, na tradicional residência dos primazes da Polônia. Falando do empenho da Caritas de sua diocese na assistência aos refugiados, o primaz da igreja na Polônia afirmou estar pronto, se necessário, para recebê-los também sob o teto da minha casa. A igreja na Polônia está profundamente envolvida nestes dias, tanto na ajuda aos refugiados, como na ajuda às paróquias na Ucrânia. Um grupo de 50 refugiados já foi alojado na Casa dos Peregrinos, no Santuário de Nossa Senhora Negra de Czestochowa, enquanto a Diocese de Opole preparou 1.200 lugares nas estruturas eclesiais e na Casa dos Fiéis. Em algumas dioceses, como a de Varsóvia, os comitês de coordenação funcionam para responder melhor às necessidades dos imigrantes e para organizar o transporte de mercadorias necessárias para a Ucrânia. Não vamos esquecer a ajuda que recebemos do Ocidente na década de 80, quando havia na Polônia um estado de guerra. Agora chegou a hora em que nós podemos ajudar os outros, disse o padre Tadeusz Caritas Varsóvia. Deixe suas orações pela paz mundial nos comentários. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Francisco. Perder tempo, diálogo entre as gerações fortifica a família humana. Para o Papa, a aliança entre as duas gerações extremas da vida, crianças e idosos, também ajuda as outras duas, jovens e adultos, a criar laços entre si para tornar a existência de todos mais rica em humanidade. O Papa Francisco prosseguiu com a catequese sobre a velhice na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano, que teve como tema longevidade, símbolo e oportunidade. Na narração bíblica das genealogias dos progenitores, impressiona-nos a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. Esta cadência secular do tempo, narrada em estilo ritual, confere à relação entre longevidade e genealogia um profundo significado simbólico. Forte, muito forte, sublinhou o pontífice.
Ritmos mais lentos não significam tempos de inércia. É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Ritmos mais lentos não significam tempos de inércia. É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo, no início da história de uma criatura que é espírito e vida, consciência e liberdade, sensibilidade e responsabilidade. Durante este longo período de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de assimilação requerem sempre paciência, disse o Papa, acrescentando: o excesso de velocidade que agora obceca todas as fases da nossa vida torna cada experiência mais superficial e menos nutriente. Os jovens são vítimas inconscientes desta divisão entre o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requerem uma adequada fermentação. Uma vida longa permite experimentar estes longos tempos e os danos da pressa. Segundo o Papa, a velhice certamente impõe ritmos mais lentos, mas não são apenas tempos de inércia. De fato, a medida destes ritmos abre para todos espaços de significado da vida desconhecidos pela obsessão da velocidade. A perda de contato com os ritmos lentos da velhice fecha estes espaços para todos. Foi neste contexto que quis instituir a festa dos avós no último domingo de julho, sublinhou o Papa Francisco. A velocidade nos coloca numa centrífuga. Para o Papa Francisco, a aliança entre as duas gerações extremas da vida, crianças e idosos, também ajuda as outras duas, jovens e adultos, a criar laços entre si para tornar a existência de todos mais rica em humanidade. É necessário o diálogo entre as gerações. Se não há diálogo entre jovens, idosos e adultos, se não há diálogo, cada geração permanece isolada e não pode transmitir a mensagem. Um jovem que não está ligado às suas raízes, que são os avós, não recebe a força, como a árvore das raízes, e cresce mal, cresce doente, cresce sem referência. É preciso buscar como uma exigência humana o diálogo entre as gerações. É importante o diálogo entre avós e netos, que são os dois extremos. A seguir, o Papa Francisco disse que a cidade moderna tende a ser hostil com os idosos e não por acaso também com as crianças. Esta sociedade que tem um espírito de descarte, descarta as crianças que não são bem-vindas e descarta os idosos, descarta, não são necessários. A velocidade nos coloca numa centrífuga que nos varre como confetes. Perdemos completamente de vista o todo, cada um agarra-se ao seu pedacinho, flutuando sobre os fluxos da cidade de mercado, para a qual ritmos lentos são perdas e velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa. A sabedoria nos pede para perder tempo. O ritmo dos idosos nos ajuda. O Papa ressaltou a necessidade de perder tempo com os filhos, com as crianças, pois este diálogo é fundamental para a sociedade. Portanto, perder tempo com as crianças e também com os idosos, com um avô ou uma avó que talvez não raciocina bem ou perdeu a capacidade de falar, mas você está ali com ela ou com ele, perdendo tempo, e esse perder tempo fortifica a família humana. Segundo o Papa Francisco, crianças e idosos nos dão outra capacidade de ver a vida. A pandemia, em que ainda somos forçados a viver, impôs, com bastante sofrimento, infelizmente, um bloqueio ao culto obtuso da velocidade, e neste período os avós funcionaram como uma barreira à desidratação afetiva dos mais jovens. A visível aliança de gerações, que harmoniza os tempos e ritmos, restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão, e restitui a cada um de nós o amor pelas nossas vidas vulneráveis, bloqueando o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente as consome. Segundo o Papa Francisco, os ritmos da velhice são um recurso indispensável para apreender o significado da vida marcada pelo tempo. Os idosos têm o seu ritmo, mas são ritmos que nos ajudam. Graças a esta mediação com os idosos, o destino da vida ao encontro com Deus torna-se mais crível, um desígnio que se esconde na criação do ser humano, a sua imagem e semelhança, e que é selado com o Filho de Deus que se fez homem. A aliança das gerações é indispensável. O Papa sublinhou que, hoje, verifica-se uma maior longevidade da vida humana. Isto nos dá a oportunidade de incrementar a aliança entre todos os tempos da vida. Muita longevidade, mas temos de fazer mais aliança, nos ajudar a aumentar, e a aliança também com o sentido da vida na sua totalidade. O sentido da vida não está somente na idade adulta, dos 25 anos aos 60. Não. O sentido da vida vai do nascimento até a morte, e você tem de ser capaz de dialogar com todos, cultivar relações afetivas com todos. Assim a sua maturidade será mais rica, mais forte.
Que o Espírito nos conceda inteligência e força para esta reforma. A prepotência do tempo do relógio deve ser convertida na beleza dos ritmos da vida. Esta é a reforma que devemos fazer em nossos corações, na família e na sociedade. A aliança das gerações é indispensável. Numa sociedade em que os idosos não falam com os jovens não falam com os idosos, e os adultos não falam com os idosos e nem com os jovens, é uma sociedade estéril, sem futuro, uma sociedade que não olha para o horizonte, mas olha a si mesma e se torna sozinha. Que Deus nos ajude a encontrar a música adequada para esta harmonização das diferentes idades. Crianças, idosos e adultos, todos juntos, uma verdadeira sinfonia de diálogo, concluiu o Papa. Deixe suas orações para os jovens, para os idosos, para as crianças e para os adultos. Por favor, compartilhe este vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.